Olá. Boa tarde. Ainda é boa tarde, né? 6 horas ainda é boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar domingo às 18 horas. E quinta-feira, às 15 horas, a gente faz as lives. Eu peço mil perdões, que a gente andou mudando essas lives, esses horários, e eu vou até fazer um post para ficar lembrando, que hoje até reclamaram comigo que queria saber o horário da live e não estava sabendo. Então, vou passar a divulgar melhor isso, né? Então, bem-vindos a essa live de domingo às 18 horas, onde eu trago temas, dicas, sacadas para você, arquiteta ou arquiteto, que tem clientes e querem ter os clientes cada vez mais satisfeitos, a ter mais clientes, que eu possa te ajudar, né, nesse tema. Pode sugerir tema, pode perguntar, ou pelo YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, nos comentários, ou pelo direct aqui do Instagram, ou também nos comentários do Facebook, ok? Hoje a gente vai falar sobre o projeto executivo, né? É um tema que eu, assim, no início, quando eu comecei a dar o meu curso, o treinamento, eu achava que a gente não precisava falar dele, porque, poxa, as pessoas estudaram na faculdade e tal, São Luís também assim, tiveram isso, eu não vou ensinar arquiteto a fazer projeto executivo. Mas o que eu comecei a perceber não é que eu vá ensinar ninguém a fazer projeto executivo, não é isso. É que, às vezes, as pessoas não fazem, os arquitetos não estão dando muita importância. Eu tenho ouvido alguns profissionais me falarem, ou das duas uma, ou que fazem o projeto executivo, sim, e aí, quando me mostram algum trabalho, alguma coisa, eu vejo que não é bem um projeto executivo aquilo, é um projeto super bonito, na maioria das vezes, muito bem desenhado, interessante visualmente, o cliente gosta, mas não é um projeto executivo. E eu vou explicar depois por que não é um projeto executivo e o que tem que ter no seu projeto executivo, para ele ser um projeto executivo, né? Então, toda vez que você faz um pouco mais de detalhamento, ele tende a ser um projeto executivo, porque ele vai te ajudar a executar. Mas se ele ajuda pouquinho, se ele não tem uma quantidade de definições, informações significativas, ele não pode ser chamado, não deve, né, ser chamado de um projeto executivo, porque ele não faz a função do projeto executivo, né? Isso acontece, eu tenho visto bastante das pessoas dizerem que faz, ou então alegarem que não faz porque demora muito, ou porque, às vezes, o cliente não quer pagar, porque é um projeto que dá trabalho, né? Dá trabalho fazer projeto executivo, né? E, olá, boa tarde. Johnny, precisamos muito, é ótimo, do projeto executivo, né, Johnny? Então, a gente vai falar, então, disso hoje, né? Então, é isso, assim, às vezes os desenhos estão bonitos, eu tenho certeza que todos arquitetos e designers até que fizeram um curso, uma graduação nisso, sabem fazer o projeto executivo de alguma maneira. Muitas vezes não sabem fazer todo o projeto executivo, de toda a casa ou de todo o escritório, sabe fazer alguma parte, pelo menos. Eu não sei vocês, mas, assim, muita gente que eu conheço na faculdade, eu não tive nada, vou falar? Não tive nada, nenhuma disciplina que falasse sobre projeto executivo. Eu aprendi a fazer projeto executivo, fazer o detalhamento de um projeto, né, discriminação, definições e o detalhamento geral do projeto, em lugares que eu trabalhei, e depois com o meu escritório a gente mesmo fazendo. Não aprendi nada disso na faculdade. O que eu tenho visto recentemente, que tem gente me falando, é que tem, assim, uma disciplina e que você detalha uma área molhada, uma área molhada ou uma marcenaria, uma peça de marcenaria, né? Que já é um começo, mas não é um projeto executivo completo. Eu vou até contar uma história para falar um pouco dessa necessidade, por que é importante o projeto executivo. Porque é uma história que você já deve ter ouvido falar, às vezes a gente não liga uma coisa à outra, problemas que a pessoa tem na obra com a falta do projeto executivo, né? Aprendi nos estágios, Monique, aprendeu nos estágios, né? Pois é, então, eu também não aprendi nada na faculdade, e a gente precisa, né? Muitas vezes você vê problemas na obra, que são problemões,
E aí você não associa isso com o projeto, você acha que é o problema da obra. A obra dá muito problema. Então, eu já venho falando em vários vídeos aqui nas lives sobre questões que acontecem na obra, que a pobre da obra é o receptáculo. Nossa, não sei que eu arrumei essa palavra agora no domingo. Assim, ela recebe todos os problemas, porque é nesse momento que isso aparece, mas não que é um problema da obra. Então, eu já falei de outros, né? E um deles, né, da questões de comunicação, e um deles, importantíssimo, é a definição do projeto, tá? Então, eu vou contar essa historinha que eu acho que vocês vão rever, que vocês já ouviram isso de várias maneiras, não a história inteira, mas assim, pedaços disso, e que é uma situação que a gente vê acontecer e às vezes não acredita, não para e pensa que isso é um erro do projeto, né? Porque muitas vezes, outro dia acho que foi até uma aluna que me perguntou sobre isso. Porque tá com problema com o cliente, sei o quê. Pois é, tem problemas com o cliente, tem o lado do cliente. Pode ter, deve ter. Mas tem que olhar o seu também, né? Até onde esse problema ou começa ou acaba, passou por você, e aí esse pedacinho que é todinho seu, você tem por dever cuidar para que não aconteça mais, porque você não quer que aconteça isso, né? O cliente não está nem sabendo, não está nem prestando atenção nisso, mas você está, e você não quer isso mais. Então, é você que precisa acordar para essa situação. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco dessa historinha, e nela eu vou comentar umas coisas que, assim, uma amiga que eu tenho, hoje é uma grande amiga. Na época que aconteceu isso, eu nem a conhecia. Eu fui saber dessa história, eu não a conhecia. Ela é mineira e ela comprou um terreno numa área fora de BH, Belo Horizonte, né? Apelida de BH. E parece que é bem comum isso, as pessoas irem morar um pouco fora da cidade. E ela estava feliz da vida, porque ela ia ter uma vida tranquila, ia morar numa casa fora da cidade e tal. Para fazer esse sonho dela, para realizar esse sonho, ela procurou um arquiteto, que parece que era um arquiteto lá na época que ela foi fazer, bem famoso e conhecido, e saía em revistas, e tinha um trabalho assim que ela achou bonito o trabalho dele. E aí foi lá e contratou esse arquiteto para fazer o projeto dela. E fizeram lá várias reuniões e tal, e ele fez o projeto com ela, para ela. Mas não houve uma conversa clara do que é o que para quê, né? Isso é interessante. Por quê? O cliente, ele quer a casa, né? No caso dela, ela queria a casa, não tinha noção do que ela deveria ter, o que ela não deveria ter, o que ela poderia ou não tinha noção. Nunca fez nada de arquitetura com arquiteto, não sabia o nome de projeto. Ela vai ter alguma coisa que você vai me entregar e ela vai pegar aquilo e vai levar para fazer a obra. Foi isso que ela entendeu que era para fazer. E aí ela pegou o projeto que ela recebeu desse arquiteto, depois de tudo conversado, e ela achou tudo bonito, lindo, maravilhoso, e ela tinha um pessoal conhecido, foi falar com esse pessoal, que indicaram, alguém amigo, que fez a casa não sei aonde, e pegou esse pessoal para começar essa obra. E aí começou essa obra. E começou a ter um mundaréu de problemas. Mas olha só que situação engraçada. Quando ela começou a ter problemas, ela não achou que o problema era o projeto. Para falar a verdade, eu acho que ela só entendeu isso quando ela foi fazer um outro projeto muito depois. Porque ela não achou que isso era falta de projeto, ela achou que era um problema do pessoal da obra. Olha só que interessante. Então, assim, ela começou a ter várias questões da obra, trocou o pessoal da obra, porque achou que o problema era o pessoal da obra, que não estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, estava fazendo errado, não estava bom, não estava bonito. E ela olhava as imagens em 3D do projeto. Na época nem tinha, acho que 3D, era perspectiva, né? Isso já vão ser alguns anos. Ela já mora nessa casa, já tem, sei lá, uns 8 a 10 anos. Mas essa casa, só para assim, dar uma dica do final da história, essa casa até hoje tem muitos probleminhas para resolver, né? Que não ficaram bem feitos desde o início e ela nunca conseguiu fechar isso bem. Bom, então, o que ela fez? Contratou uma outra equipe, super indicada, ótima e tal. Em hora nenhuma, alguém chegou para ela e falou, olha só, eu não sei fazer, não vou poder fazer isso, porque eu não tenho essas definições. Porque o que acontece? A pessoa que vai executar, você contrata uma pessoa para fazer sua casa. Sei lá, imagina uma roupa.
Você vai fazer uma saia. Você chega com um tecido para costureira, nem sei se faz ainda, alguém faz, né? Costureira ainda existe, né? Você pega aquele tecido e fala, eu quero fazer uma saia. Se você não falar muito bem, você vai falar só é longa, é comprida, ela vai fazer. Ela vai provavelmente ela vai fazer, não deveria, mas provavelmente ela vai pegar e vai falar, ela quer uma saia longa, eu vou fazer uma saia longa para ela. E vai fazendo a saia. E aí você fala, não, mas eu não queria assim. Eu queria essa saia com um rasgo na frente, eu queria essa saia com dobrado aqui, não sei o quê. Enfim, várias questões que você, cliente, nesse caso é o cliente, né? E o seu cliente vai pensar, é a mesmíssima coisa. Você esperava, você tinha expectativa de que você ia ter vários detalhes, e aí cadê esses detalhes, né? Você não tem, porque isso ninguém falou, com a pobre da costureira e o pobre do cara que está fazendo a obra não tem noção dessa sua expectativa. Nem você sabe expressar isso para ele, e nem ele sabe fazer, porque isso é projeto. Então, muita gente dá o seu jeito, vamos dizer assim, né? O pessoal da obra vai fazendo e faz. E, mas eu fiz a obra, não tinha arquiteto detalhando nada e fiz a obra. Lógico que vai fazer. Quem constrói é o construtor, não é o projeto. Então, assim, agora, se você tem um projeto bem definido, é lógico, né? Acho que não precisa explicar muito. É lógico, você vai ter um projeto, e ele for seguido, é lógico que essa sua casa vai ter definições mais claras, mais de acordo com o que você precisa e quer, mais bem definidas, do que um projeto que você mandou uma planta baixa, eu quero a bancada aqui, eu quero outra aqui, eu vou botar a geladeira, aqui eu vou botar a fogão, e o cara bota esses pontos de elétrica, de gás, de coifa, e estou falando só dos pontos, fora que tipo de revestimento em cada parede, no piso, vai ter soco, não vai, como é que vai ser esse soco, qual a dimensão, tudo isso vai ser resolvido pelo executor. Então, a gente não pode nem falar mal desse cara. Ao contrário, ele está salvando, está executando, inventando o que executar. O que ele tinha de definição era uma bancada. Estou falando isso num caso de um projeto que não tem detalhamento, né? Não tem projeto executivo. Ele tá fazendo com uma planta que tem mais ou menos onde é. Ele vai errar, por exemplo, se ele botar a saída do gás mais alta do que o próprio... vai botar do lado, achando que está protegendo até a sua obra, vai botar alto para você não ter que botar dentro do armário, não vai ventilar, e aí vai botar ela alta e vai ficar aparecendo, e aí você vai reclamar depois. Não pode reclamar, gente, não pode nem reclamar. Coitado, o cara fez o que ele sabia fazer, ele fez pensando que estava ajudando. Eu tenho uma amiga que está fazendo uma obra e ela não tinha definição nenhuma de nada também, era ela e o cara da obra, foi fazendo, da cabeça dela. E eu fui lá na casa dela buscar ela para alguma coisa e tal, e entrei um dia. E aí eu cheguei na cozinha, ele estava botando o ponto de gás e de elétrica do mesmo lado. Isso não pode, é perigoso. E aí eu falei para ele, não pode, isso não pode botar esse ponto de gás aqui, o da elétrica do mesmo lado, né, não pode mesmo, não sou eu que estou falando, é que não pode. E aí ele puxou esse elétrica para o outro lado, olha que perigo. Então, assim, e esse cara estava de má vontade? Não, ele não estava com uma boa vontade, mas ele não sabia que era para fazer assim. Então, no caso dessa minha amiga, o que aconteceu? Ela teve uma série de problemas. Então, assim, o peitoril que não tinha pingadeira, ela foi comprar o peitoril, ela não sabia que tinha que pedir pingadeira. O cara da hora podia falar ou não falar, o cara não falou. E aí ela comprou sem pingadeira. Então, antes do final da obra, a fachada dela já estava... Você está horrorizada, né? Estou vendo, Monique. Mas, assim, a fachada dela já estava meio manchadinha. Nem tinha acabado a obra ainda, né? Segundo ela falou, ela não sabia por que manchava aquela parede. Porque, principalmente na junta, né, de uma peça do peitoril com outro, se chove muito uma região, e ela lá parece que era uma região de montanha e tal, então ficava sempre com essa questão. Então, você pode ter isso, você pode ter mobiliário. Então, marcenaria, gente, você não desenha uma marcenaria, aí o marceneiro vai lá e faz, ele faz. Lógico que faz. Eu pedi para ele um armário aqui, eu quero um armário aqui nessa parede toda aqui. O que você falou, aonde você acabou sua frase, daquele final da sua frase para o resto do universo, esse marceneiro que resolveu. Você pode reclamar dele? Não, né? Sem pingadeira, fica tudo pretinho, exatamente, aquele lodinho, exatamente. Então, ela tinha essas questões. Então, assim,
esse marceneiro, aí você vai, o cara, o marceneiro é muito bom, olha como é que ficou bonito o meu móvel. Se o marceneiro é bom, gente, o certo, né? Você vai saber que o marceneiro é bom se está bem executado. Ele escolheu uma boa peça daquela madeira que foi escolhida, né? Não é escolheu a cor da madeira, ele escolheu a peça, né? Ele escolheu bem, ele casou bem as madeiras, ele fez um bom lustre nessa madeira, né? Usou seladora, uma boa seladora, botou um verniz aí a gosto, né? Eu, por exemplo, não gosto de brilho, mas para quem gosta de brilho, ou sem brilho, fez bem feito, tá bem executado, tá firme, usou bom material de qualidade. Isso é um bom marceneiro. Agora, o que a gente vê muitas vezes? A pessoa, isso não estou falando, arquitetos eu ouço isso, tá? O cara dá aquela frente para o marceneiro, e o marceneiro define, às vezes, até o puxador, se o puxador é cavado ou não, ou como é que vai fazer, fica assim, porque se você não detalha, você não chegou se você não falou, no seu projeto não tem isso claro, o seu projeto não fala sobre isso. E se o projeto não fala sobre isso, quem vai definir isso? É quem for executar essa obra, né? Então, assim, eu não sei, eu entendo alguns motivos para as pessoas não fazerem projeto executivo. Não saber fazer. Sabe fazer um pedaço, mas não sabe fazer outro. Então, isso, no meu próximo curso, que eu devo, se Deus quiser, de maio para junho, eu espero poder abrir a nova turma, porque eu gosto de explicar isso do meu curso, porque o meu curso, a gente, é uma coisa, eu chamo de curso, mas é meio uma mentoria, porque, assim, quem é meu aluno e está por aqui, não tem ninguém meu aluno aqui, né? Mas o Johnny, que estava aqui, é meu aluno. Então, pode dizer, eu não só dou as matérias, as informações, como também me faz muita falta. Eu gosto de marcar mentorias, né, com poucos alunos, e a gente pegar aquelas situações e como é que eles fazem isso. Como é que é no caso deles, na prática. Porque eu acho que isso que é a intenção, é você aprender e aplicar. Então, eu não consigo ter uma turma muito grande. E nem consigo ter muitas turmas, porque também trabalho muito. Então, assim, eu fico, infelizmente, eu não sei, não consigo. Voltei, é ótimo. Então, o Johnny que está aqui. Eu falei de você nesse momento, Johnny, que você é meu aluno. Então, mas o Johnny é um aluno que faz, então, a gente faz as aulas ao vivo, né? Então, para tirar dúvidas de casos práticos que essas pessoas, que esses alunos tenham com aqueles assuntos, né? Que são assuntos de obra, a princípio eram de obra, e vai passar a ser de projeto e obra, tá? Porque eu vou incluir, eu não tinha isso no assunto do meu curso, que eu vou incluir a questão do projeto executivo, porque ele é fundamental para você chegar numa obra bem executada. Se você pular ele, né? Se você pula o projeto executivo e você vai para a obra. E tem gente que me fala assim, eu não faço muito projeto executivo, não, sabe por quê? Porque eu vou à obra, eu vou muito à obra. Então, gente, olha, duas coisas que eu sou contra quem vai muito à obra. Parece até absurdo eu falar mal de quem vai muito à obra. Mas, assim, quem vai muito a uma obra, faz quantas obras? Poucas, né? E por que essa pessoa vai à obra? Essa pessoa não é pedreiro, essa pessoa não é pintor, não é marceneiro, não é... Por que essa pessoa vai muito à obra? Então, assim, porque tem que ver muita coisa. Realmente, tem muita coisa a ser vista, mas se você organizar, isso no meu curso eu também ensino, se você organizar, e ensino também, e já falei muito sobre isso em vários vídeos aqui também, não é só no curso, não. Muitas dessas coisas eu já vou dando muitas dicas para vocês, e para chegar lá no curso já está bem embasado para você aproveitar melhor ainda o curso. Então, o que acontece? Você precisa ter essa base. O que eu estava falando, que eu até me perdi? Do curso. Bom, tá. Então, eu vou lembrar aqui. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim, sobre a questão do curso não, da base. Então, o que acontece? O projeto executivo, eu achava que era uma base que vocês já tinham, que eu não precisava entrar. Mas eu já vejo que precisa. Então, no próximo treinamento, curso, formação, talvez eu chame, não sei como a gente vai chamar, eu
vou incluir projeto e obra. Então, essas questões... Agora, enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a questões de projeto executivo, ou mesmo de obra, pode me chamar aqui, eu estou sempre à disposição, adoro ajudar, dar dicas, né? Às vezes é uma questão muito específica, que eu estou falando aqui um monte de coisa, e não esbarrei numa questão muito específica sua. Me fala, porque é até bom para mim, porque eu posso trazer isso para outras pessoas que também possam ter essas questões numa próxima live, né? E a gente pode entrar mais nesse assunto que talvez para mim nunca aconteceu, e para você acontece, e para outras pessoas, né? Nunca para uma pessoa só, né? Sempre faz valer para outras questões. Então, o que eu estava falando antes era sobre como, por que o projeto executivo, às vezes, ele é assim, deixado de lado. Um motivo é isso, das pessoas não saberem fazer. Outra questão é o custo disso. Porque um projeto executivo, você não pode cobrar o mesmo preço que você cobra um projeto comum e você cobrar um projeto executivo, né? Com um projeto executivo. Porque o projeto executivo vai te dar muito trabalho. Você vai definir uma série de questões que você, num anteprojeto, que é o que normalmente eu vejo muita gente entregar anteprojeto, que eu chamo de anteprojeto, né? Que é o projeto definido com os materiais gerais, imagens 3D, né? Porque dá para enxergar o projeto, plantas baixas. Então, esse projeto que a pessoa entrega até o que eu chamo de anteprojeto, eu e muita gente chama de anteprojeto, até ali vai te dar um trabalho X. Dali para finalizar um projeto executivo completo, vai te dar mais 3x de trabalho. Então, até quando eu começo a fazer um orçamento para um cliente, me aparece que quer fazer um projeto. Então, eu pergunto sempre se ele já fez projeto antes com algum arquiteto. E aí, para saber o que eu vou precisar incluir, eu sempre explico um monte de coisa, assim mesmo. Mesmo que ele já sabe um monte de coisa. Eu explico porque arquitetos diferentes trabalham diferente, né? Então, provavelmente, a maneira que eu vou sugerir e vou propor da gente trabalhar, ele talvez não tenha trabalhado, não tenha feito nada, assim. Então, eu vou pedir para ele me dizer isso para poder eu ter noção. E aí, o que eu noto é que, muitas vezes, esse cliente acha que recebeu o projeto todo. E aí, às vezes, eu consigo ver o projeto, porque às vezes tem até informações que a gente vai precisar, medidas que a gente vai precisar mudar, e às vezes o cliente me manda o arquivo digital ou o arquivo a pasta desse projeto, e eu vejo o que foi feito antes desse projeto. Para mim, na minha mão, muitas vezes chega projetos que não chegam, de longe não chegam num projeto executivo. E esse cliente não sabe que ele não teve um projeto executivo. Ele não sabe nem o que é projeto executivo, muitas vezes. Não sabe nem o que ele não teve, né? Então, o que a gente faz? A gente explica. Tem que explicar. Então, tem que explicar para ele, olha, você não tem aqui umas definições e tal, e você explica o motivo. E aí, vai ter, como isso gera custo, é provável que o seu cliente fale, não, mas eu já fiz isso sem isso. Eu já fiz um projeto sem esse projeto aí que você está dizendo. E ficou bom, não tem problema. Então, acho que eu não quero, não, porque eu já tenho um projeto e não precisei, né? Faz sentido, né? E aí você pode argumentar. Aí é bom você argumentar com esse cliente. Porque talvez ele tenha tido um monte de problema nessa obra que fez esse projeto, que executou esse projeto, que ele não tem o detalhamento, e ele nunca associou até aquele momento que você começou a falar com essa situação. Então, ele não acha que ele tem um problema de projeto, ele acha que ele tem um problema de obra, ele tem um problema na obra, né? E aí vai tudo para a conta da obra, como a gente já viu muitas vezes, vai na conta da obra e vai na resolução lá na obra também, a obra fica com uma carga que não é devida à obra, né? E também a resolução desse projeto perde muito. Então, talvez esse cliente nem saiba como é uma resolução mais clara de um projeto, né? Então, ele pode também ter tido um projeto muito bem detalhado, mas que não foi executado. Não usaram aquele projeto detalhado todo. Também já vi acontecer, inclusive com projetos meus. Então, assim, o projeto que lá atrás, né,
que não foi agora, há pouco tempo, lá atrás, que eu fiz, entreguei e não acompanhei. O cliente, às vezes, não quis fechar comigo, né, e o acompanhamento e tal. E, na época, como eu já falei várias vezes, que eu não conseguia, eu nem né, eu tentava, não dava. Eu não conseguia me colocar bem nessa maneira de que é necessário esse acompanhamento da obra, né? Porque é necessário para quem? Para o cliente. Porque esse acompanhamento do que foi feito no projeto, ele vai ser muito importante para a execução de acordo com esse projeto. Senão a pessoa que está executando lá não vai com a sua cara, ou está com preguiça, você não vai lá, ninguém checa se ela está fazendo ou não exatamente como projeto. O cliente, muitas vezes, pega aquele calhamaço de projetos, plantas, nem ele não sabe nem onde se situar naquilo ali, no final. Né? Enquanto está acompanhando com você, ele vai, mas depois, mês que vem, daqui a 2 meses, a obra está rolando, ele cheio de coisas para fazer do trabalho dele, das coisas dele, ele pensa assim, eu contratei uma pessoa para executar essa obra, vou pegar essa pasta e vou entregar para essa pessoa. Eu não quero saber o que vai... É como você vai ao médico e pega a receita do médico e aí você vai lá ver na bula se realmente aquele componente... Você nem se sente qualificado para isso. E realmente não é o ideal você ter que fazer isso, né? Se você nem é arquiteto, nem entende nada, nem trabalha nisso. Então, fica, às vezes, o projeto prejudicado porque não foi executado de acordo. E aí esse cliente também, às vezes, tem essa impressão de que o projeto executivo é besteira, porque ele tem um projeto executivo que não foi executado de acordo, ele continuou tendo um monte de problema na obra. Então, assim, é o projeto executivo com o acompanhamento. Isso é o que você precisa, é a fórmula da felicidade do seu projeto e dessa execução. Não é lógico, não é só isso, não é simples assim, mas é a base, é a base. Você precisa de um projeto detalhado e você precisa de uma pessoa, do arquiteto que criou esse projeto, que fez esse projeto, para acompanhar essa execução, e que está sendo seguido esse projeto, e alguma questão que possa ser necessária mudar também tenha o mesmo conceito geral que tem esse projeto, tá? Então, essas são questões que podem fazer, duas questões que podem fazer o cliente não querer o projeto executivo. Não, pode acontecer de você não fazer o projeto executivo. Uma, porque você não sabe fazer, outra, porque o cliente não quer pagar, e aí vale a pena você argumentar se o cliente não quer pagar, porque ele não entende a importância, mas você entende, né? É fundamental, tá ótimo. Oi, Agnes, nem tinha visto, tudo bom? Oi. Marili, querida, olha só que delícia, minhas clientes aqui, adorei. Oi, Ana, também não tinha visto, você entrar, tô tão cega, gente, essa luz está na minha frente que eu tô nem vendo. Oi, Ana, em cima é uma aluna também, ótimo. Então, muito bom. É fundamental, não é, Agnes? Pois é fundamental, gente, é fundamental. E, às vezes, o cliente não entende, você tem que explicar para o cliente. Arquitetos e arquitetas, pelo amor de Deus, se você tem que ajudar isso, porque você ajuda o cliente, você ajuda você mesmo. Porque essa obra, sem um projeto bem claro e seguido, ela vai ter poréns, ela vai ter alguns poréns, e esses poréns vão sobrar, inclusive, para você. O cliente vai ficar descontente, porque tem questões que não estão boas no projeto. É lógico que toda obra pode acontecer. Obra é um leque de questões para serem feitas e resolvidas e combinadas e tudo mais. É lógico que alguma coisa pode não sair maravilhosa, mas, assim, para um cliente ficar insatisfeito, eu acabei de responder no meu stories, antes de começar a live, uma pergunta que me fizeram, assim, eu faço um monte de coisa, não é que faço tudo certo e o cliente, eu não sei se o cliente está satisfeito. Aí eu falei, o cliente satisfeito é um cliente que você vai saber que ele está satisfeito, ele vai dizer para você, ou vai dizer para as pessoas que ele está satisfeito, você vai ver. Agora, essa satisfação do cliente passa muito pelo processo todo correr bem. Então, eu falo muito isso para os arquitetos, porque a gente tem eu, pelo menos, me incluo até, eu tive uma formação de que o que eu precisava era fazer um bom desenho de projeto, e bastava, né? Então, assim, o acompanhamento de obra, eu fui aprendendo na prática que não, precisa, você precisa estar na obra, tá? Agora, aí, voltando ao que eu falei lá atrás da obra, quantas vezes é a obra? Você não precisa todo dia a obra.
Você precisa uma vez por semana, você precisa manter o link com a obra. Qualquer problema, que fique claro, qualquer problema é para você que a equipe da obra tem que ligar. E aí, às vezes, você fala isso, a pessoa que trabalha com você, da sua equipe, como tem o Johnny que está aí em cima também, olha para você e fica assim, qualquer problema vai ligar para a gente? Vai. E tem que ligar. Você já imaginou, você tem um cliente, seu cliente, sei lá, trabalha na Bolsa de Valores, o cara está fazendo a obra da casa dele, então liga para ele. Lá pelas tantas, caiu um parafuso, não sei aonde, aí tem que comprar um parafuso XYZ. Ele vai ligar para o cliente. Gente, tem uma maldade isso. O que o cliente vai saber sobre isso? Ele vai falar, ele vai acabar... Tem cliente que até começa a aprender e gostar da questão da obra por conta dessa interação. Tem gente que gosta mesmo, né? E vai se inteirar de qualquer maneira. Mas tem gente que não gosta, não quer, não sabe e fica... para acabar, é como se fosse, como é que fala? Jogado, né, aos leões, porque ele não sabe nada, ele tem que resolver, porque ele precisa dessa casa feita, dessa obra resolvida, então ele também não quer atrasar essa obra, então ele sai resolvendo coisas sob demanda. E às vezes o pessoal da obra é meio ansioso, às vezes nem precisa daquilo naquele momento, mas ele precisa, então ele liga. Aí a pessoa que está lá do outro lado não tá tão inteirada assim com o processo todo, e aí sai resolvendo coisas à deriva, assim. Então, assim, quem liga a obra, liga para o arquiteto, a equipe do arquiteto que seja. É com eles que esse pessoal da obra tem que falar, tá? E isso é parte do seu acompanhamento, se você é arquiteto ou arquiteta, tá? E aí, outras situações, o que mais você acha? O que mais pode acontecer para você não fazer um projeto executivo? Preguiça. Eu falo isso, eu sei que vai ter gente querendo me bater, mas dá muito trabalho fazer projeto executivo. O mais bonitinho e gostoso, né, é fazer até você ver a imagem em 3D, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, para aquela imagem de 3D sair feita, tem que fazer o projeto executivo. Então, eu sei que às vezes é chato fazer o projeto executivo, e às vezes tem que conferir o projeto, tem coisas, aí mexe no projeto, né? Muda uma coisa, mudam várias pranchas. Às vezes eu falo até com o cliente, parece que a gente está exagerando, está querendo se valorizar. Às vezes muda 1 metro. Acabei de ter uma situação assim, uma cliente, a gente mudou a casa, é uma casa, vai começar até a obra. A gente fez o projeto tem mais de 1 ano. Agora, perto de começar a obra, porque ela não fez a obra e tal, aí a gente foi revisar o projeto, porque 1 ano depois, você tem demandas até que mudam, né? E era o caso. Então, precisamos aumentar 1 metro a cozinha, a sala com a cozinha. 1 metro da cozinha, 1 metro que você mexe, parece uma besteira, né? Então, assim, mexe o calculista, mexe o projeto de instalações, mexe as fachadas, mexe os cortes, mexe a paginação daquele ambiente. Olha quanta coisa mexe. E você olhando, você pensa assim, gente, é 1 metrinho. Não andou nada, não precisou de fazer tanta coisa. Então, isso também é importante ficar claro com o seu cliente. Muitas coisas, eu falo, tem vários vídeos meus, se você gosta desse tema, vai lá no YouTube, que é mais fácil de procurar, nos meus vídeos, no meu YouTube, Viviane Cunha Arquitetura, e procura lá comunicação. Vídeos que eu falo sobre comunicação. Nem todos têm esse título, com essa palavra, mas eu falo de várias, relação com o cliente, relação com os fornecedores, o pessoal da obra, né? Essas questões vão ajudar muito. E você com um projeto executivo bem definido e uma boa comunicação com esses atores, né, agentes dessa situação, que são vários, né, você vai conseguir levar essa obra com mais prazer, que a obra tem um lado que é prazer, né, que é aquela coisa de ver transformar, você vê um chão, né, olha só, um chão enorme, aí você vai, daqui a pouco está construindo, está subindo, é um prazer, quem gosta de obra, quem gosta de fazer, eu não sei se tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto muito. E aí, para você não ter medo de a obra, pra você ter medo de chegar lá, você tem que ter um respaldo, você tem que ter o seu caderno dessa obra, todo o material de projeto executivo inteiro. E aí você tem, qualquer coisa, você vai nele. Ligam para tirar dúvida, você vai nele.
você tem uma questão, tem coisas que você decora até, tem coisas que você decora, que você já viu o pessoal para fazer, já viu para orçar, já viu o que, já sabe tudo no lugar. Então, assim, o projeto executivo, ele tem essa função muito grande, tá? Ele não é um extra, porque muitas vezes eu vejo ele sendo tratado como um extra pelo pessoal da obra, pelo pessoal da obra também. O pessoal da obra, muitas vezes, não olha, só isso. Eles não olham. Então, assim, eu estava falando lá atrás que, às vezes, o cliente pagou um projeto executivo para algum arquiteto e ele não acha que isso melhorou nada na vida dele. Por quê? Porque ninguém olha. Eu fiz uma obra em Angra, uns 3, 4 anos atrás. Foi antes de eu morar em Portugal. Quanto tempo tem isso? Uns 4 anos. E eu ia à obra, uma vez por semana a gente ia à obra. Eu chegava na obra, às vezes eles estavam fazendo, sei lá, instalação, louças, de tubulação de vaso dos banheiros, né? Em cima tinham 4 suítes. O projeto lá embaixo. Aí eu falei, mas como é que você sabe que o tubo é aqui, não é mais para cá, não é mais para lá? Ah, eu lembro. Falei, gente, faz isso não, vai dar besteira, tá na cara que vai dar problema isso, né? O projeto tá todo lá embaixo, tem 1000 cotinhas para você ver, do vaso, do ralo, do não sei o quê, né? 4 banheiros, e o projeto tá todo lá embaixo, você vai toda hora descer para olhar isso? Na hora que você tá botando uma tubulação, passando tubulação, não vai, né? Então, assim, tem que ficar... tem que ficar em cima, né? Johnny, o que você falou? Como convencer o cliente avaro que ele é necessário? Isso é ótimo. Avaro é ótimo. Eu acho que eu nunca ouvi essa palavra. Avareza, eu entendo, mas assim, avaro ficou bom. Quase o Álvaro. Bom, se o cliente não quer, você vai explicar isso tudo para ele. Ele não, olha só, gente, ele não vai gastar, ele não pode entender, ele não deve entender, porque está errado, que ele vai gastar mais em fazer um projeto executivo. Ele deve entender que ele vai economizar, tá? Eu não sei agora de cor esses valores, e também podem ter mudado, mas existem umas estatísticas de como erros na obra encarecem a obra. Para um cliente assim, você precisa procurar na internet essas estatísticas. Até pouco tempo eu até sabia. Pão duro, já entendi que é pão duro. Então, esse cliente que é pão duro, que é avarento, ele pode muito bem entender que ele, na verdade, ele não está gastando mais. Ele está pagando a você para pensar o projeto, na fase que tem que se pensar o projeto. Não se pensa projeto na obra. Se pensa projeto antes da obra. Inclusive, bem antes, tá? Bem antes. No projeto, depois você tem uma fase de planejamento para começar a obra, e depois é a obra. Então, assim, você tem que explicar muito, tem que dar muitos exemplos. Eu já fiz isso várias vezes aqui, né? Dando dicas de exemplos para vocês. Então, assim, por exemplo, você tem uma quantidade de material para comprar. Então, se você tem um projeto bem detalhado e você tem esses materiais definidos, você não vai comprar um pouco a mais porque você não sabe direito e está arriscado de faltar. E aí está arriscado a faltar, e, por exemplo, cerâmica, já vi isso um monte de vezes. E faltou quando comprou. Na hora que comprou, assim, a moda vai-se embora, sem projeto executivo, sem uma clareza exata do que fez, só um estudinho, e aí o cara da obra foi lá e calculou quanto ia precisar do material de cerâmica. Ele errou. Mas ele errou, não é porque ele é um pessoal da obra, não é o arquiteto, não. Errou, tá? Ele errou. Também não tinha nada muito claro, definido, que material era onde. Então, ele errou, não é totalmente culpa dele. Agora, o fato foi errado a quantidade que foi comprada. Foi comprado antes para não ter atraso, não demorar. O cara pediu, compra logo, porque aí demora a chegar, não sei o que, a gente para não atrasar a obra. Beleza, compraram antes, com antecedência. Quando precisou usar esse material, aí que foi visto que não ia dar, que faltou um pouco. E aí vai comprar mais. E aí aquela cerâmica que faltou, sei lá, faltaram 2 caixas, por exemplo. Essas 2 caixas, com esse tempo que demorou para comprar, ela já não é da mesma fornada. Vocês sabem que tem isso, né, na cerâmica. Então, elas vão vir com um tom diferente. Por mais que seja o mesmo nome e tudo que tenha direito, elas vão vir com um tom diferente. E aí você faz o que com isso?
Aí, se você puder, né? Se não for um piso inteiro, for um pedaço que você possa botar num canto, que vai ficar um móvel, aí começa a fazer esses ajustes. Aí você vai fazer o quê? Vai trocar todo o cerâmico? Não vai. Trocar toda a cerâmica não vai. Aí começa a ter problemas de acabamento, né? Então, assim, o seu cliente quer duas coisas, o Johnny. Ele quer duas coisas. Ele quer preço, sim, sempre. Não seu, não. Todo cliente. O cliente pode ter muito dinheiro, mas ele quer disponibilizar para uma obra o bastante para ele fazer bem. Ele não quer jogar dinheiro fora. Até porque, se for para gastar à toa, ele tem muita coisa para gastar em outras coisas. Lógico que ele não quer. Então, ele tem que entender que ele está economizando. E é verdade. Não é papo para o cliente te contratar, não. É verdade. Então, você vai mostrar para ele que ele está economizando, porque você vai dar uma série de suporte para ele, de projeto, vai definir antes, além da qualidade do projeto, né? Porque aí, assim, se ele pagou você X para fazer um projeto. Quando ele contrata um projeto, o cliente contrata um projeto, pensa bem, finge que você é um cliente e vai contratar um arquiteto. Você não contrata um arquiteto para ter um negócio mais ou menos, você quer um negócio bom, né? Bem feito, você foi lá, escolheu um arquiteto, conta até para ele isso tudo, conversa assim com ele até, ele vai entender. Você foi lá, escolheu um arquiteto, não pegou o primeiro mais baratinho, você pegou o que você quer, que você gosta do trabalho dele. Por quê? Porque você quer a sua casa, seu escritório, o que você está fazendo, bem feito, né? Um negócio legal. Agora, é lógico que dentro de um valor que você possa pagar, lógico. Agora, tem um valor que é o projeto. Foi pensar, para definir, para mostrar coisas para você e tal. Tá. O detalhamento, ele é um projeto mais exaustivo, porque ele vai pegar cada ambiente e vai explicar em desenhos e textos também, né? O que vai ser feito ali, em cada um. E qual é a vantagem disso? Então, ele quer comprar um projeto para ficar ótimo. Se ele comprar só aquele estudo, aquele primeiro estudo, ele não vai ter um projeto ótimo, não é isso? Por quê? Porque muita coisa vai ser resolvida lá na obra. Por quem? Pelo pessoal da obra. Aí ele fala, mas eu vou muito à obra. Mas ele também não sabe fazer isso. Eu ouço tanto o cliente falar isso, que ele também vai à obra. Eu estou acostumado. Aí tem situações que o cliente vai e resolve, ele se sente muito bem com ele mesmo, porque ele resolveu, muito bom, fez bem para ele, muito bom, mas, veja bem, ele fez muito bem a ele participar disso. Tem muitas maneiras de você levar o seu cliente para participar da obra, porque muitas vezes é bom para ele gosta disso, lógico, né? Quem não gosta? Estou fazendo minha casa, é o meu sonho sendo realizado, eu quero participar disso, eu quero minha mão ali. Mas não em decisões que ele não sabe fazer. Porque aí ele vai definir, vai decidir, vai ficar decidido lá, o que for, mas nem por isso tá bom. E ele quer isso? Ele quer mais ou menos? Ou ele quer bom? Senão ele tinha contratado arquiteto, ele tinha ido direto lá fazer com o empreiteiro, construtor, não é? Ele quer um negócio legal, ele quer uma construção diferente, ele quer uma coisa boa, bem feita. Por isso ele contratou um arquiteto. Então, ele, na verdade, ele precisa contratar. Ele vai falar, mas não sei o que, um amigo meu fez com um arquiteto e cobrou muito mais barato, a casa dele está ótima. Aí ele fala, bom, aí você fala para ele, você quer uma casa que tenha a construção grande, boa? É isso que você quer? Ou quer também, você quer ela bem desenhada, bem detalhada, que tudo atenda melhor a você? Tudo. É tudo, gente. Você explica o que é tudo. É a iluminação, projeto de iluminação, é a elétrica, né? Aí você vai citando essas coisas que vão engrandecendo o seu projeto em qualidade. Que não é só de parede que você faz uma arquitetura. Você faz arquitetura, sinceramente, tem paredes e tem várias soluções em vários detalhes, né? Oi, Rose. Então, tem muitas definições para serem feitas no projeto, e vou te falar, é só ele dar uma pensada. Entre ele fechar com você, e você resolveu, distribuiu bem as ideias, numa planta bem feita, numa fachada que ficou bonito, a maneira como essa fachada está funcionando ficou bonita, então ele está gostando. Está bonito, mas assim, vai ficar muito mais bonito, se é essa a intenção de ter um projeto bom, bem acabado, de qualidade, esse projeto executivo faz muita falta. Pensa assim, um vestido que você vai mandar fazer com uma costureira, o desenho, você comprou o desenho desse vestido num costureiro maravilhoso, e aí levou para uma costureirazinha muito droga para fazer esse vestido. Vai ficar uma droga esse vestido. Nem você vai querer vestir esse vestido.
Mal comparando, é isso que vai acontecer com a obra se ele não estiver bem definido. Aí fala, mas o corte desse vestido, a gola, não sei o quê, foi feito, desenhado pelo costureiro tal, famosésimo. Mas na hora de executar, não foi tão bonito assim. Não está horroroso, mas não foi tão bonito assim. Ali o detalhe ali não ficou tão bom assim. Por aí vai, nesses pequenos detalhes, a composição não fica tão boa. Seu cliente, Johnny, vai entender. Ele vai entender. Você explicar bem, ele vai entender. E aí ele vai ponderar. É isso que ele quer? Vale a pena? E essa economia de você... Gente, é impressionante. Arquiteto, o projeto... Gente, morro de rir quando eu vejo assim que o construtor ganha muito mais que o arquiteto. Muito mais. Não estou falando ele porque ele paga um monte de gente, não. A parte do construtor. E ele está executando o seu projeto. Tudo que está ali é o seu projeto, né? Se for pensar bem, ele ganha muito mais. Desencanta. O que desencanta, Monique? O que desencanta? A Monique está falando que desencanta. Desencanta o cliente, explicar para ele se desencantar, é isso? Mas você está entendendo, Johnny? Johnny, quem mais tiver cliente com essa situação, que muito acontece, o cliente pondera com você isso. Olha, não, eu já estou pagando o projeto, agora eu dou para o cara para executar e ele vai lá executar, ele vai dar o jeito dele, ele é bom, ele é um bom construtor, é uma empresa boa. Mas cadê os detalhes para ele executar? Você vai dar uns exemplos. Uma bancada, você vai fazer uma bancada, tem saia? Não tem saia? Sabe que eu chamo de saia, em Portugal eles chamam diferente. É quando você olha a frente dela, tem uma espessura para baixo, assim, ou ela é fininha, fica aquela bancadinha fininha, você vai fazer uma bancada de um material caro, bom, você vai fazer essa bancadinha fininha, sem acabamento, você vai fazer isso? Você não vai fazer um front lá atrás também bonito, de acordo, que vai ajudar realmente a não molhar aquela parede, ao mesmo tempo embelezar, que ficou bonito, equilibrado. Você talvez vai fazer até uma cuba nessa bancada, esculpida na bancada. Olha quanta coisa, numa frase. Quanta coisa eu já mostrei aqui que falta, não é? Então, o que você falou? Da roupa é melhor. Você achou? Eu acho assim, você tenta aproximar os seus argumentos para o que a pessoa entende. Também tem isso. Então, assim, eu não vou falar uma coisa muito técnica de arquitetura para o cliente que não é da área, então ele não vai entender nada. Ele precisa entender que é vantagem para ele, entendeu? Não adianta o estilista de ponta se a execução é uma droga. Não adianta. Não adianta. Realmente não adianta. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante para a gente chegar nesse acordo com o cliente e ele entender que precisa fazer o acompanhamento. E eu vou falar para você, eu faço acompanhamento mesmo à distância. À distância, como faço muitos, tá? Muitas vezes, à distância. Eu tenho sempre uma pessoa no local, uma pessoa minha, né? Um arquiteto, ou até não arquiteto. A casa que eu fiz na França agora há pouco, o cliente, que já era o meu cliente no Brasil antes, e já é daqueles clientes que são meio arquitetos, que sabem tudo. Então, o meu cliente, ele era o meu intermediário. Eu nem francês falo. Adoraria, mas nem francês falo. Então, ele era meu intermediário com o pessoal da obra. Ele me mandava as coisas cedo, assim, do que o pessoal fazia, e eu... não, isso aqui não dá, isso aqui não vai dar certo. Não, isso é errado, tá chegando um pouquinho para casa. E você acostuma, sabe? O olhar, você acostuma esse olhar, mesmo no computador, mesmo pelo telefone, você está na rua, você está olhando aqui pelo telefone, você sabe que aquilo não está bom, né? Você sabe que às vezes tem o pilar está aqui, ele tinha que estar um pouquinho, tinha que estar na mesma direção daquela parede. Se o cara me mandou a foto ou o videozinho mostrando, não, esse pilar aconteceu até numa obra aqui que eu estou fazendo. A gente... o cliente me mandou, aqui da Casa Bocaina, né, que a gente está postando todo dia não, mas toda semana no Stories, né? Estamos acompanhando passo a passo dessa obra. Uma dessas, eu não estava lá, como não estou, semana que vem eu vou para lá, final de semana. Mas eu não estava lá, e aí eles estavam marcando lá, alinhando com mais detalhe os pilares de cima da sapata, e eu olhei no videozinho que eles me mandaram, vi
videozinho, mandaram um monte de foto e tal, e um videozinho. Nesse videozinho eu falei, não, esse pilar eu acho que não está alinhado, está faltando, não tá dando certo esse pilar, né? E eu que estava aqui, eu estava longe. Então, é possível? É. O seu cliente precisa entender que você é ele que sabe do assunto na obra. Ele precisa entender que você é o braço dele lá na obra. Por isso que ele é importante ele contratar você para acompanhar a obra dele, depois de ter feito o projeto executivo. Por quê? Porque também, às vezes, o cliente quer contratar você para ir à obra. Você fez o projeto, então você acompanha a obra, sem projeto executivo. Não dá. Não dá. O que você vai fazer, a não ser que você vai fazer um projeto executivo para ele na obra. É o que ele está pensando que você vai fazer. Não dá, não faça isso. Não caia nessa emboscada. Por quê? Projeto se faz na fase de projeto e não na obra. E não dá para fazer na obra. Você vai começar a improvisar. E aí o cliente vai ficar com muita raiva de você e com toda razão, porque não vai ter como você fazer direito, vai dar problema, e ele vai pensar, mas eu não contratei essa pessoa para fazer o projeto executivo e acompanhar essa obra e está dando problema também, né? Não dá. Você tem que sentar. Projeto executivo tem que sentar, fazer, compatibilizar com outras coisas, conferir. Dá muito trabalho exatamente por isso, tá? Nós vamos falar disso com mais detalhes nesse treinamento, mas eu ainda vou falar, qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, pode me chamar, que a gente vai falar, eu falo por aqui, ou pelo direct, ou pelo YouTube, nos comentários do YouTube, ou do Facebook, podem me chamar, me perguntar, que eu respondo, ok? Fico aguardando, então. Queridos, eu acho que por hoje é isso. Quinta-feira, Monique, a live às 15 horas é nas quintas. Quinta-feira, live 15 horas. Domingo, 18 horas, tá bem? Queridos, eu vou... então, até quinta-feira. Acompanhe lá. Eu vou, essa semana, não sei se eu consigo essa semana, mas entre essa semana e semana que vem, eu vou começar a postar o projeto completo da Casa São Pedro, tá? Então, eu vou, daqui para frente... O negócio eu conseguir, porque é tanta coisa para fazer. Mas, assim, eu vou começar... A gente está fazendo o projeto, o acompanhamento da obra. Por que eu estou fazendo esse acompanhamento da obra da Casa Bocaina? Para ajudar quem nunca foi à obra, ou quem tem muitas dúvidas com obra. É uma obra, gente, do zero. É uma obra passo a passo do zero. Se você começar de agora a assistir lá no Stories, vai lá no destaques, que a gente está botando os anteriores. Então, você vai ter como seguir desde do iniciozinho, chão, sem nada, e a gente começou a obra do zero. E a gente vai até o final dessa obra. Olha que legal. E eu vou começar, entre semana que vem, essa semana ou semana que vem, o projeto da Casa São Pedro, tá? O projeto da Casa São Pedro vai começar, eu vou começar a postar o projeto, desde o início até o projeto executivo. Também vai ser um bom jeito de você. Então, estou achando que estou fazendo uma contribuição bem grande, não é? De projeto e obra, tá bem? E a gente vai falando também, conversando mais aqui nas lives. E, em breve, para quem me pediu, eu vou falar sobre o curso, tá? O próximo curso, quando a gente vai abrir inscrições. Infelizmente, agora não tenho como. Para você ver, quem é meu aluno hoje da turma do treinamento que a gente começou antes... como a gente tem encontros, como a gente tem reuniões, e eu tenho muito trabalho no escritório também, então não consigo. Mas eu quero fazer, eu gosto de fazer assim, vendo que realmente estão aprendendo, vendo como é que vocês usam, como é que vocês aplicam isso. Então, por isso que eu demoro para começar a montar uma próxima turma, tá bom? Mas em breve a gente vai começar sim, tá? Beijos, então. Ótimo resto de domingo para vocês e até quinta-feira.